Boa noite, irmãos, graça e paz. Antes de qualquer coisa, bater a continência para o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, também bater continência para as minhas irmãs. Louvado seja Deus pela vida de vocês, dos irmãos, de todos aqueles que fazem essa igreja. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, honrado pelo convite, desde já agradeço. Já tive surpresas boas, reencontrar vários irmãos, querido pastor André, nos conhecemos. Ele pregou em um dos nossos acampamentos, lá da Igreja Congregacional da Liberdade, ali tive a oportunidade de conhecer ele. Deixo meu abraço fraterno para a irmã Edileuza também. Reencontrei o irmão Maurício, O irmão Maurício me conhece desde os tempos que nem eu era crente, nas viagens missionárias, pelo Grupo Águia da Paz. Então, louvo a Deus pela vida dele, a vida da sua esposa, de toda a sua família, Como também o irmão Carlos, sua esposa, Então, que nessa noite, o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada um de vocês, da mesma forma que Ele já falou ao meu coração. Antes de qualquer coisa, também deixar o abraço fraterno, do pastor Mota, da Igreja Congregacional da Liberdade, para os irmãos. Nós somos irmãos congregacionais, então me sinto muito bem, não que fosse algo diferente, se tivesse numa outra denominação, mas sermos congregacionais, o aspecto histórico, dessa denominação, várias pessoas que fazem parte dessa história aqui em Campina Grande, dessa igreja. Então, me sinto feliz em estar aqui nessa noite. O tema que os irmãos estão propondo para esses dias, na verdade, dias de gratidão a Deus acima de todas as coisas. Por 14 anos desse grupo, que eu tenho certeza de não só um grupo formado, mas de irmãos que lutam por um propósito em comum, que é glorificar a Deus através das suas famílias. Lá na nossa igreja, nós temos um lema lá, nós dizemos que família é a expressão do amor de Deus, e não poderia ser diferente, Família verdadeiramente é a expressão do amor de Deus. E para tornarmos essa família como expressão de Deus verdadeiramente, e fazermos valer isso na nossa família, no nosso cotidiano, nós começamos a colocar em prática alguns preceitos. Nós dizemos, nós crentes que somos, nós dizemos que nós queremos edificar o nosso lar sobre a rocha. Nós dizemos que a nossa rocha é Cristo. E nós dizemos que nós queremos solidificar essa base, que é Cristo nas nossas vidas. Mas não sei se os irmãos já prestaram atenção que muitas vezes nós estamos invertendo alguns valores. Quando nós vamos construir uma casa, e a ilustração é bem corriqueira, quando nós vamos falar de família, nós sabemos que para construir essa casa nós precisamos de uma base, nós precisamos de um alicerce, nós vamos construir muros, paredes, nós vamos construir um telhado. E em alguns aspectos das nossas vidas, como crentes que nós somos, nós até muitas vezes colocamos até diante de Deus alguns preceitos e algumas práticas que necessariamente elas não são práticas erradas. Eu preciso ensinar o meu filho nos caminhos do Senhor. Eu preciso apoiar a minha esposa ali, sendo esse lado líder dentro de casa. A minha esposa ela precisa me apoiar como ajudadora. E eu começo a colocar em prática esses preceitos, que são preceitos totalmente importantes. Mas muitas vezes, cada um de nós, como componentes das nossas famílias, nós muitas vezes colocamos essas coisas no fim, quando nós deveríamos colocar Deus no início dessas coisas. E aí nós terminamos sendo verdadeiros legalistas. Vou dar um exemplo aqui. Nós somos especialistas, por exemplo, em corrigir os nossos filhos. Eu costumo falar isso lá na nossa igreja, e minha esposa, até justificar a ausência dela. Meu filho mais velho vai fazer prova amanhã, então ela está naquela tarefa árdua de ensinar matemática, aquela coisa toda lá. Eu já vinha no caminho orando por ela, Senhor, dê paciência aí, que a caminhada dessa noite vai ser longa. Mas nós, muitas vezes, corrigimos os nossos filhos com alguns erros que eles cometem. E nós somos, de certa forma, até especialistas. Nós colocamos toda a nossa moralidade, muitas vezes, em cima dos nossos filhos. Onde nós deveríamos necessariamente começar do início, mostrando para eles o caminho, sem necessariamente eu sempre ser esse especialista em corrigir, mas mostrar para ele que Deus é a base da família, que é a base da vida dele, e começar por onde é devido. E tem um salmo, que é um salmo bem interessante, que ele vai falar exatamente dessa base. Essa base que
precisa ser a base única para as nossas vidas. E todas as outras coisas que serão acrescentadas virão sendo acrescentadas, não simplesmente como preceitos religiosos, mas a correção do meu filho, o auxílio à minha esposa, o auxílio do esposo, ou qualquer uma outra coisa que eu faça dentro da minha família, eu não faça simplesmente como um preceito religioso, mas eu faço, acima de tudo, para glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas. Nós cremos que todas as coisas que nós fazemos para a glória de Deus. Nós fomos colocados nesse mundo para fazermos qualquer coisa para a glória de Deus, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa família, essa família que é essa parte componente dessa igreja, e costumamos dizer isso. Se nós queremos ter uma igreja forte, nós precisamos de famílias fortes dentro da nossa igreja. Não tem como colocar um tijolo fraco ali no meio, porque essa construção maior, ela de certa forma, ela vai sofrer por algum outro motivo. Então eu tenho que começar necessariamente com um coração, que é um coração centrado na palavra de Deus, que aponta para Deus, e o meu coração deve glorificar esse Deus e entender qual é o meu propósito dentro da família. Se eu não começar desse pontapé inicial, toda a estrutura ela tende a ruir, porque eu vou possivelmente me tornar uma pessoa legalista, porque simplesmente eu vou cumprir alguns preceitos que são importantes, mas que deveriam vir na sequência de um coração adorador a Deus, de um coração contrito na presença de Deus. Então, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Salmo 128. E olha como esse Salmo 128 ele é interessante, né? Deixa eu só falar uma coisa que é uma coisa interessante da gente entender dessa sequência de salmos. Do Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos, né, os salmos que são cânticos, né, esses salmos, essas letras aqui eram letras cantadas, mas do Salmo 120 ao Salmo 134, você vai ver aí um título colocado acima do seu salmo. Então tem cântico de peregrinação, cântico de romagem. Eu prefiro essa terminologia, até na nova versão Almeida atualizada, tá? Cântico de peregrinação, porque eu gosto muito desse termo peregrino. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E o povo de Israel, que era um povo ali que foi tão espalhado pelos seus cativeiros, seja o cativeiro assírio, seja o cativeiro babilônico, em 3 oportunidades durante o ano, em 3 festas muito importantes, e a mais importante, a festa da Páscoa, eles subiam até Jerusalém cantando exatamente esses cânticos, os chamados aqui cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação. Por serem peregrinos, eles estavam dispersos ali naquele mundo, daquele tempo deles. Então, eles vinham para Jerusalém, que era o lugar de adoração, eles vinham para o templo, pelo menos 3 vezes para o ano, mas se não conseguisse vir 3 vezes, iam pelo menos uma vez, cantando esses cânticos até chegar ali na cidade de Jerusalém, até chegar no templo para prestar o seu culto a Deus. E entre esses cânticos está aqui o Salmo 128, que também é um cântico de peregrinação, que a Sociedade Bíblica Brasileira coloca um título aí, não é um título inspirado, né? Foram os nossos copistas que colocaram esse título aí, mas o título é Temor de Deus e Felicidade no Lar. E olha o que o texto diz, eu vou ler na nova versão Almeida atualizada. Salmo 128 diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Amém, irmãos? Então, uma palavra muito especial e muito propícia para aquilo que os irmãos, para acima de tudo, aquilo que Deus propõe para os nossos corações nessa noite. E esse texto aqui, ele traz basicamente 2 conceitos, né? 2 conceitos de bênção aqui, que são 2 conceitos que são totalmente ligados. Então, é a bênção de um pai ou de uma mãe, ou dos líderes desse lar, que essa bênção ela respinga na vida dos seus filhos, ela respinga na vida dos seus familiares, mas ao mesmo tempo essa bênção ela só pode respingar na vida dos seus familiares se primeiro esse que é o líder do lar, esse que é a cabeça do lar, ou esses que são os líderes do seu lar, eles precisam buscar a fonte dessa bênção que é Deus. Por isso que às vezes a gente
coloca coisas na frente que não deveriam estar. Por isso nós colocamos muitas vezes a moralidade, onde muitas vezes deveria nascer em primeiro lugar um temor a Deus, para aí sim alguns preceitos serem ensinados dentro da nossa casa, para aí sim alguns preceitos nós pudéssemos seguir. Então, a bênção de Deus acompanham necessariamente pais, líderes, e aqui eu sei que existem famílias com características totalmente diferentes, não só nessa igreja, na minha igreja ou em qualquer uma outra igreja. Eu sei que tem mãe que é pai e mãe, eu sei que tem pai que é pai e mãe, eu sei que tem algumas características particulares. Mas nessa família que necessariamente precisa ter uma liderança, essa liderança ela precisa ser estabelecida em alguém que teme ao Senhor acima de todas as coisas. E esse temor ao Senhor, ele necessariamente obedece um legado na vida das pessoas. E aí fica uma das perguntas iniciais. Nós, como líderes dos nossos lares, né, como pais e mães que nós somos, qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para as nossas famílias? Não sei se vocês já ouviram falar sobre a história de Jonathan Edwards, que foi um dos grandes nomes, né, de um período de um avivamento muito importante, né, na história do cristianismo. E o legado que aquele homem deixou nos seus familiares é uma coisa impressionante, né? Dos descendentes daquele homem, filhos, sobrinhos, netos, bisnetos, vieram engenheiros, advogados, médicos, mas, acima de tudo, não necessariamente pessoas que eram pessoas influentes dentro da sociedade, ou eram bons profissionais dentro da sociedade, mas pessoas que impactaram a sociedade porque temiam a Deus e bebiam de um legado daquele grande homem de Deus, que foi um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua família. Então é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que você seja um instrumento nas mãos dele para abençoar a sua família. Amém, meus irmãos? Se não for desse jeito, as coisas caminham difíceis dentro da nossa casa. Se a gente simplesmente for se preocupar em estar pregando algum tipo de legalismo dentro da casa da gente, sem necessariamente ter um coração contrito em Deus, sem necessariamente ter um coração adorador na presença de Deus, a gente tem uma tendência muito grande em novamente reproduzir legalismo dentro da nossa casa, novamente reproduzir algum tipo de religiosidade dentro da nossa casa, onde nós deveríamos, em primeiro lugar, reproduzir o temor ao Senhor, que é isso que o Salmo propõe para cada um de nós nessa noite. Então, veja que coisa interessante. Provérbios capítulo 14, verso 26 diz assim: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, queria aqui dividir esse salmo pelo menos em 3 partes importantes. E vocês vão ver que a parte mais importante exatamente vai ser a parte inicial, quando a gente começa com Deus no centro de todas as coisas. E não pode ser diferente em absolutamente nada nas nossas vidas. Então esse salmo ele vai ter a seguinte divisão aqui. Então existe, em primeiro lugar, um pré-requisito para uma bênção. Nós viemos aqui nessa noite, é claro, para adorar a Deus, mas nós viemos aqui nessa noite também para sermos abençoados. Se nós pensarmos de uma forma diferente, isso, de certa forma, pode ser que gere uma certa hipocrisia nos nossos corações. Quantas vezes nós nos levantamos e dizemos assim: eu vou à casa de Deus, vou prestar o meu culto a Deus, mas, Senhor, traz uma palavra ao meu coração nessa noite, que eu saia diferente da forma que eu entrei. Então, existe um pré-requisito para essa bênção. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós buscamos essa bênção diante de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai falar nessa noite. Uma outra coisa, existem alguns frutos vindos dessa bênção. E aí é aquilo que a gente vem falando desde o início. O problema é que a gente quer inverter, a gente quer construir parede, sem muitas vezes construir uma base sólida para as nossas vidas. E isso vai ruir em algum momento. Isso vai ruir. Então, a base precisa ser Deus nos nossos corações. E uma terceira coisa, a gente vai ver isso nos últimos versos, que existe um clamor por essa bênção, uma extensão dessa bênção, que é uma bênção que sai, é claro, de Deus, acima de todas as coisas, mas que Deus abençoa a nossa família, e a nossa família abençoa outras pessoas. As pessoas veem luz nas nossas famílias, as pessoas veem sal nas nossas famílias, as pessoas veem as nossas famílias como famílias que podem estar apoiando outras pessoas. Então, é nessa realidade, né, partindo desse pressuposto de que existe um pré-requisito para essa bênção. E, novamente, eu vou ler o verso 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se a gente isolasse aí esse versículo, poderia ser que esse versículo, ele não necessariamente tivesse uma ligação com o contexto de família da gente, porque tem um eu aqui, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então, assim, eu sou bem-aventurado a partir do momento que eu temo ao Senhor e eu ando nos meus caminhos. Se eu parasse aqui, poderia ser que eu criasse um conceito
equivocado da realidade do que esse texto está querendo trazer para as nossas vidas. Mas olha que contraste interessante. O salmo anterior, que é o Salmo 127, nós lemos o Salmo 128, verso 1, mas o Salmo 127, verso 1 e 2 diz assim, e é um texto bem conhecido por todos vocês, possivelmente alguém pregou aqui durante esses dias, né, de aniversário, não sei se vocês já vêm nessa programação aí ao longo dos dias, mas é um salmo também bastante conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço? Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, veja que coisa interessante. E olha o contraste que existe aqui. O verso 1 diz, aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. E esses versos que nós acabamos de ler, 127, verso 1 e 2, vai trazer uma outra realidade de um homem que possivelmente deposita a sua confiança em coisas, ou deposita a sua confiança em pessoas, ou deposita a sua confiança nos seus bens, ou deposita a sua confiança em coisas que são coisas fúteis que lhes circundam. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a essas coisas, porque quando nós temos segurança, meus irmãos, quando nós temos segurança e quando nós depositamos a nossa confiança simplesmente em coisas, ou em poderes terrenos, ou em circunstâncias terrenas, nós temos uma grande tendência a cairmos derrotados. Porque todas essas outras coisas que existem nesse mundo, como a própria palavra já diz, são coisas, são efêmeras, são terrenas, passam. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, que esse sim nós podemos depositar toda a nossa confiança. E esse sim nós devemos depositar toda a nossa confiança. A confiança da segurança da nossa família. Então a segurança da nossa família não vem no bom emprego que você tem. Não vem dos bens que você tem. A segurança verdadeira da sua família não vem no título que você tem. A segurança verdadeira da sua família não vem da saúde temporária que você está passando. A segurança da sua família vem de Deus acima de todas as coisas. É Ele que é a segurança das nossas famílias. O problema de muitas famílias ruírem é que elas estão buscando e depositando a sua confiança em coisas, que são coisas terrenas, que passarão. Por isso que eu gosto do termo peregrino. Esses dias, né, pregando lá na igreja, a gente já vem pregando nesses cânticos de romagem alguns domingos. Salmo 126, Salmo 125, 127, 128. E eu adoro esse termo peregrino. Porque o termo peregrino dá a ideia de alguém que está passando. Nós estamos passando aqui nesse mundo. Mas olha como isso é terrível, meus irmãos. Não é que a gente não vai gozar das coisas desse mundo. Tem um livro do John Piper, que é acho que é a Plena Satisfação em Deus, se eu não me engano. Né? Tem um livreto menor e tem um livro maior. É um livro maravilhoso. E ele diz que nós precisamos estar plenamente satisfeitos em Deus. E ele diz que nós precisamos gozar das coisas que Deus nos dá desse mundo. Mas o gozo principal não estará nesse mundo. A gente passa aqui meio que um estágio daquilo que a gente vai viver em glória. Aquilo que a gente vai viver em glória é uma coisa maravilhosa. Nós somos peregrinos aqui nesse mundo. E o problema é de sermos peregrinos aqui nesse mundo é que nós estamos nos apaixonando, como, por exemplo, o povo de Israel se apaixonou pelos seus cativeiros, algumas daquelas pessoas. Algumas das pessoas que foram levadas cativas, elas não queriam voltar mais para Jerusalém, porque elas estavam aculturadas numa cultura que era uma cultura totalmente pagã. Elas não queriam estar mais naquela cultura religiosa judaica. Elas se aculturaram de uma forma, elas firmaram raízes. Tem um outro livro, agora, não lembro o autor, que ele tem raízes para cima, é como se fosse uma árvore ao contrário, assim, e aquilo fala muito ao meu coração, né? A gente tem firmado muita raiz aqui nesse mundo, onde a gente deveria firmar muita raiz para o céu, para as coisas eternas, para as coisas de Deus, para aquele lugar que realmente nós vamos viver de uma forma eterna, gloriosa, maravilhosa, na presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, aqui está o problema, meus irmãos, e aqui está o cuidado que nós devemos ter. Nós não podemos inverter a polaridade aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Não é bem-aventurado aquele que anda em caminhos e depois vem um temor ao Senhor. Primeiro, Deus muda o coração da gente, e aí depois Ele vai mudar o quê? O comportamento da gente. Eu não posso simplesmente mudar o meu comportamento dentro de casa. Eu vou ser esse pai assim, agora, metódico, tal, e o meu coração está totalmente distante de Deus. E é por isso que eu gostaria de me deter mais tempo nesse verso primeiro aqui. Porque
pais que somos, mães que vocês são, líderes de lares que nós somos, a gente está querendo muitas vezes inverter essa polaridade. A gente está andando em caminhos e a gente acha muitas vezes que está agradando a Deus. A gente está obedecendo preceitos religiosos, muitas vezes. A gente está obedecendo muitas vezes os mandamentos de Deus. Mas muitas vezes a gente está com um coração totalmente distante de Deus. Isso é um perigo para as nossas vidas. Quantas pessoas, irmãos, criam dentro das suas casas um verdadeiro altar de adoração a outras coisas que não é Deus? A gente fala tanto de idolatria, a gente critica alguns idólatras, né, que nós consideramos, a gente fala de idolatria simplesmente naquela personificação ou ilustração de algumas imagens, né, de homens ou mulheres que já passaram aqui nesse mundo. A gente possivelmente não coloca aquelas imagens dentro da casa da gente. Mas o altar de adoração da gente deveria ser o altar de adoração de Deus. E a gente tem um altar de adoração, muitas vezes, dentro da casa da gente, de coisas, de posses, de títulos, de falsas seguranças. E sempre que a gente faz isso, a gente cria um ídolo no coração da gente. E ídolo não necessariamente precisa ser uma coisa palpável. Ídolo pode ser simplesmente a sua posição, que você acha que é um excelente pai, acha que é um super-homem, e que você coloca todo o foco dos seus filhos simplesmente na sua pessoa, quando você deveria colocar o foco dos seus filhos na pessoa do Deus Todo-Poderoso, que esse sim é a base da sua família. Então nós temos aqui um contraste com o Salmo 128, desse Salmo 127 para esse Salmo 128. O homem que teme a Deus, ele levanta o seu altar unicamente em adoração ao Deus Todo-Poderoso. Você pode ter coisas, você pode ter títulos, você pode ter recursos financeiros, você pode ter saúde, você pode ter todas essas coisas, mas você tem que sentar ao redor da sua mesa e mostrar para os seus filhos, mostrar para os nossos filhos quem é Deus. É esse Deus que deu tudo isso para você, que o lugar de adoração verdadeiramente é de Deus dentro da sua casa, não é das coisas, não é das suas posses, não é sobre você. Você tem que mostrar ao seu filho que ele tem que amar mais a Deus do que a você. Você tem que mostrar à sua esposa que ela tem que amar mais a Deus do que você. E parece que isso é um problema dentro da cabeça da gente, né? Porque tem pessoas que... É um absurdo, né? Pessoas que cobram uma adoração a ela, né? Se o marido disser assim, eu amo mais a Deus do que a você, diz, ixi, tem algum problema, né? Você está me amando mais, está amando mais a Deus do que a mim, algum problema tem. Está tudo certo. Ele tem que amar mais a Deus do que você. Se ele amar mais a Deus do que a você, ele vai ser um excelente marido. Se o seu marido amar mais a Deus do que você, ele vai ser um excelente marido. Se a esposa fizer, ela vai ser uma excelente esposa. Se o filho fizer, ele vai ser um excelente filho. Os pais, e assim seja. Então, esse é o ponto-chave desse verso primeiro aqui. É o conceito de temor a Deus. Existe um teólogo, ele já veio até aqui na Campina, acho que já veio na Consciência Cristã e veio também numa palestra uma vez na Presbiteriana Central, que é o David Merck. Inclusive, ele tem uma teologia que eu aconselho demais a gente ter, uma teologia, e o assunto é família, é um livrão assim, só estudo sobre família, de Gênesis até Apocalipse. Ele diz o seguinte: o temor do Senhor, ele envolve reverência santa por um Deus que é transcendente, que é totalmente outro, majestoso, maravilhoso, mas também inclui a ideia de intimidade com um amigo pessoal e presente. O temor do Senhor significa viver à luz da perspectiva divina, tomando decisões em todos os caminhos de acordo com a sua vontade. Então, temor é a reverência que nós precisamos ter diante de Deus, dentro das nossas casas. Precisa começar com esse temor. Eu preciso começar com um conceito de que todas as coisas fluirão dentro da minha casa se eu temer a esse Deus que é um Deus maravilhoso, se eu temer a esse Deus que é um Deus todo-poderoso. Então é a reverência que deve ser pregada, plantada, implementada, a palavra que vocês queiram utilizar aí dentro da casa de vocês, é essa reverência a esse Deus. Não há, irmãos, uma verdadeira felicidade a não ser no temor devido a Deus dentro da nossa casa. E a gente, aí eu vou puxar mais a responsabilidade para a gente como homem, a gente tem a obrigação, que é ao mesmo tempo um privilégio, de sermos sacerdotes dentro da nossa casa. É a gente que tem que puxar a família da gente. Agora, tem os desvios? Tem. Não deveria ser assim? Não deveria. Mas se o seu marido, por exemplo, está fraco na fé, seu marido não caminha nos caminhos de Deus, então é a responsabilidade da mulher. Alguém tem que ter essa responsabilidade numa casa que é uma casa cristã.
E uma casa que se diz verdadeiramente cristã é uma casa que deve ter a sua base em Deus, no altar da adoração a esse Deus maravilhoso, e que precisa ser cantado isso todos os dias, precisa ser ensinado isso todos os dias, mas acima de tudo, meus irmãos, isso não pode ser simplesmente uma coisa professada dos nossos lábios. Tem que ser uma coisa vivida por cada um de nós. Viver isso no dia a dia. Viver não é só dizer para os nossos filhos que Deus é poderoso. Não é só dizer que ele crê em milagres. Não é só dizer que crê nesse Deus que criou todas as coisas. Mas é viver com esse Deus que é o Senhor e que é um Deus que ao mesmo tempo a gente olha, que é um Deus tão distante em termos de poder, santidade, magnitude, mas ao mesmo tempo é um Deus que está tão perto, que habita junto conosco, que enviou o seu Filho para morrer por nós, que habita dentro dos nossos corações, que fala aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que teme é bem-aventurado, porque desfruta de uma felicidade que não é uma felicidade do mundo, mas é uma felicidade totalmente divina. E isso quem não é cristão não vai entender nunca. E aqui, a ideia do texto, novamente, o Salmo 128, verso 1, que diz, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda dos seus caminhos, traz uma sequência depois de coisas tão maravilhosas que Deus nos dá como promessas divinas, promessas da parte dele. Não nos diz necessariamente que nós não vamos ter problemas, mas fala daquilo que eu falava anteriormente, de ser satisfeito em Deus. Sabe aquela ideia de quando a gente está no deserto, mas quando está com Deus, a gente está satisfeito nesse Deus? Há uma felicidade que a gente não consegue explicar para uma pessoa que é do mundo. A pessoa do mundo olha assim e diz, mas rapaz, está tudo tumultuado na tua vida e tu está assim. Eu nunca vi seu Maurício sem sorriso no rosto dele. Isso sempre me marcou. Só não tem problema, né, seu Maurício? Tem nenhum, absolutamente nenhum. Né? Ninguém aqui tem problema nenhum, tal. Mas eu olho para o seu Maurício, que para mim sempre foi um exemplo de homem de Deus. Sempre vi ele com um sorriso. Por quê? Porque eu creio que ele é satisfeito em Deus, independente das circunstâncias que rodeiam ele. Isso deve ser um exemplo para cada um de nós. Nós temermos a Deus, andarmos nos seus caminhos, buscando essa satisfação nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus, acima de tudo, das nossas famílias. A sua família não é simplesmente sua família, a sua casa é de Deus. A sua família é de Deus. E Deus lhe deu um privilégio de brigar por essa família. Brigar, que eu digo aqui, é espiritualmente. Lutar, mesmo que o sangue, como a gente diz, dê na canela, mas a gente lutar, não desistir. Deus não dá margem para a gente desistir das nossas famílias. Onde é que tem isso na Bíblia? Da gente desistir? Deus não vai dizer isso. Deus vai sempre nos dizer, lute por seus filhos. Pode ser que a coisa esteja toda desmantelada com seus filhos, rebeldes, longe de Deus, lute por eles. Agora tem uma coisa, a história lá, né? Na verdade, a verdade de temer a esse Deus e andar nos caminhos dele, acreditar que ele é o Deus, Senhor de todas as coisas, poderoso, é que muitas vezes também a gente quer resolver as coisas com o nosso braço. Há 15 dias atrás, estava aconselhando um rapaz, e a esposa dele, pastor, simplesmente chegou para ele e disse assim, ele estava viajando, arrumou um emprego que a partir de agora ia ter que passar uma semana fora, e numa quinta-feira ele estava com muita saudade da esposa, e ele mandou um WhatsApp para a esposa, minha filha, estou morrendo de saudade de você. Aí ela disse assim, em casa a gente conversa, aquela velha frase, né? Aquela frase aterrorizante, em casa a gente conversa. Aí pronto, já vem 1001 coisa na cabeça, né? Tanto para o homem quanto para a mulher dizer isso, né? Aquele que fica do outro lado, que lê aquilo ali, entra em pânico. E aí, o que foi que eu fiz dessa vez? Tal? Aí ele, minha filha, eu lhe amo. E ela respondeu no WhatsApp para ele, eu não sei se eu lhe amo mais. E ela nunca tinha dito aquilo para ele. E ele veio me procurar. Ele não é evangélico, ele não é cristão, ele veio me procurar. E aí ele disse, Rodrigo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e na hora Deus falou ao meu coração, assim, rapaz, estica o teu braço aí. Aí ele esticou o braço dele, assim, está brincando, rapaz, estica o seu braço aí e tal, pronto. Imagina que você está num ponto fixo aí, do braço para frente, tem o que você fazer? Aí ele disse, deixa de brincadeira, você responda, rapaz, tem o que você fazer? Não tem o que você fazer. Do braço para frente é com Deus, faça a sua parte. O problema é que a gente está muitas vezes dentro da casa da gente, querendo usar a força da gente, num limite que a gente não tem mais limite. Quando a mão da gente não alcança, a mão de Deus alcança, com certeza. Quando a gente não consegue resolver, com certeza Deus consegue resolver. Se Deus tem propósito na sua família, quem é, até nós mesmos,
de lutar contra isso ou negligenciar algum tipo de coisa. Se Ele tem um propósito na vida da gente, com certeza Ele há de fazer um milagre dentro das nossas casas. Agora nós precisamos reconhecer que esse Deus é todo-poderoso, nós precisamos temer Ele, e temer não é simplesmente ter medo de Deus, porque parece que a gente tem esse conceito, né? Estou apavorado aqui, vou me esconder de Deus, né? Como a gente pudesse se esconder do Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, conhece meu coração e o seu mais do que nós mesmos. Não, o temor diante de Deus é a chave da nossa vida como cristãos. É a reverência diante desse Deus. É um Deus que é santo e eu sou pecador. É um Deus que é ilimitado e eu sou limitado. É um Deus que é todo-poderoso e eu sou fraco. É um Deus sem limites e eu sou limitado. É um Deus que não dá para a gente entender e eu sou um ser infinito. Eu sou um ser finito, na verdade, perdão. Sou um ser finito. Então é o temor diante desse Deus que é majestoso, que é misericordioso, que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo caminha junto com a minha família. Deve habitar dentro da minha casa. Deve ter o lugar de adoração dentro da minha casa. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Significa a direção de Deus em sua palavra. Andar com Deus já é uma bênção. Nós temos um bônus aqui. Primeiro, a gente parte de uma particularidade, de um Deus que deve ser adorado dentro do coração da gente. E depois a gente parte para uma coletividade, de um Deus que a partir de agora precisa ser adorado dentro das nossas famílias. E depois a gente parte para uma coletividade maior, de um Deus que é adorado aqui. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, aquilo que vocês estão comemorando aqui, 14 anos, falando de Deus dentro da casa da gente, isso é maravilhoso. Família, volto a usar a expressão lá do meu pastor, é a expressão do amor de Deus. Deus expressou, uma das formas do amor desse Deus, Ele expressou dentro da casa da gente, dando um homem, primeiro um casamento heterossexual, um homem para liderar uma família, uma mulher para ser essa ajudadora, os dois caminhando juntos, filhos para encherem ali as nossas casas, nos darem alegria, para depois dar neto, dar bisneto. É isso que Deus quer, mas acima de tudo, não é só encher uma casa, não é só ter prosperidade, mas é acima de tudo encher essa casa da presença desse Deus Todo-Poderoso. E Ele quer fazer isso dentro das nossas casas, Ele quer fazer isso. Então existe um pré-requisito para essa bênção, por isso que eu tomei a liberdade de ter mais tempo nesse ponto primeiro aqui, pré-requisito para essa bênção. Então, existe um pré-requisito para essa bênção no meio das nossas famílias, que é o temor do Senhor, que resulta em andar nos seus caminhos. Não vamos inverter a polaridade, meus irmãos. Não vamos simplesmente buscar conceitos. Muitas vezes a gente está usando mais a psicologia do que a própria palavra dentro da casa da gente. A psicologia diz tantas coisas. A psicologia tem seu lugar como ferramenta. E aqui possivelmente tenha psicólogos aqui nessa noite. Mas a psicologia nunca vai ser colocada acima da palavra ou acima de Deus. Ela é um suporte para outros caminhos. Mas a partir do momento que a psicologia ela ferir a palavra de Deus, ela deve ser colocada de lado. Mas a ideia aqui é que nós precisamos andar nos caminhos de Deus por ter antes um coração adorador, por ter antes um coração que teme a Deus, por ter antes um coração que verdadeiramente tem um altar de adoração, que é a esse Deus Todo-Poderoso. Não a pessoa, não a coisas, não a títulos, não a posições, não a status, não a saúde, mas a esse Deus que quer habitar e quer ter um relacionamento íntimo com você e com a sua família. Não existe coisa mais maravilhosa. A gente olhando daqui de cima, eu vejo dezenas de famílias aqui, que com certeza são famílias abençoadas por Deus. E dezenas de famílias que têm suas experiências com Deus. Ao mesmo tempo, dezenas de famílias que evangelizam outras famílias. Tem seus problemas? Temos todos nós. Quem é esse que não tem? Mas famílias, e olhando daqui, essas famílias que são componente da unidade que é a unidade maior, que é a Igreja de Cristo Jesus. Aí está aqui um conglomerado de famílias da Congregacional Central, um outro conglomerado de famílias ali na Congregacional da Liberdade, na Batista, na Presbiteriana, em outras tantas igrejas, e todo esse conglomerado de famílias é a noiva, é a Igreja de Cristo, é a unidade, é ela que um dia Ele vem buscar a sua noiva. Até lá nós somos o quê? Peregrinos nesse mundo e precisamos andar nos caminhos desses Deus, mas acima de tudo, temendo a esse Deus acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, se nós tememos a Deus e nós buscamos andar nos seus caminhos, Ele nos promete bênção sobre as nossas vidas. Então isso é maravilhoso. Se já andar com Deus é uma coisa maravilhosa,
Se já temer esse Deus e ter um relacionamento com Ele já é uma coisa maravilhosa, Ele promete bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida. E está aí os versos 2 a 4. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, a primeira coisa aqui, que é uma realização, você comerá do fruto do seu trabalho. E tem gente que ainda tem aquela ideia de que trabalho é uma maldição, né? Você vê lá atrás, né? Estava lá Adão e Eva, caminhando ali pelo jardim, não tinha problema nenhum, veio o pecado e Deus mandou o trabalho. Não foi assim. Deus mandou o trabalho antes do pecado original. Já existia trabalho. O trabalho de Adão, dos dois, né, do casal, era administrar tudo aquilo, encher a terra, ser aqueles líderes ali, aqueles administradores e ter um relacionamento pleno com Deus, mas já tinha um trabalho para eles ali. Então, trabalho não é maldição. Agora, da mesma forma que o pecado original afetou várias faculdades das nossas vidas, né, vários aspectos da nossa vida, afetou o trabalho também. O que é que o texto diz? Né, que a partir de agora a gente vai comer do suor, né? Então vai ser o suor agora, né? A partir de agora a terra vai produzir coisas que não são tão boas. Então, a partir de agora a gente vai sofrer em vários aspectos da vida da gente, desde o pecado original, e vai sofrer também no trabalho. A gente se cansa. Tem dia que eu olho para a cara do meu chefe assim, rapaz, não estou aguentando você hoje não. Ele é evangélico também, eu fico brincando com ele. Aí eu digo, mas estou orando aqui, que Deus mude meu coração, tal, e a gente fica naquela brincadeira. Mas tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está... As coisas não estão mais tão suportáveis no dia a dia da gente, mas uma coisa é certa, a gente muda rapidamente. É igual aquela história, sacode a poeira e vai. Porque a gente sabe que quem teme ao Senhor, mesmo diante das dificuldades, é plenamente satisfeito em Deus. Então, esse homem, não só esse homem, mas essa mulher também aqui, come dos frutos do seu trabalho. Então, a gente tem realização nesse mundo também. Aqueles que temem ao Senhor, andam nos caminhos do Senhor, têm realização no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas atividades, na escola, nos seus afazeres diários. Né? Então, essa é a ideia aqui que nós precisamos ter. Então, a partir de agora, a gente precisa ter essa perspectiva de que nós precisamos ter satisfação no nosso trabalho. Eu sei que muitas vezes nós estamos em alguns trabalhos que, por exemplo, nós estamos sendo perseguidos, que nós estamos sendo tratados de uma forma injusta, mas eu creio, e nós temos uma premissa muito forte, e a gente diz isso, né? Às vezes Deus vai fechar uma porta, e uma porta muitas vezes de sofrimento em algumas atividades, para escancarar verdadeiras porteiras, para nós estarmos em paz com Deus, para fazermos algo que a gente esteja produzindo para Deus dentro do nosso próprio trabalho. E aqui, eu vou abrir um parêntese aqui, já que a gente está falando que o homem vai comer do fruto do seu trabalho, a gente precisa tirar aquela dicotomia que a gente tem, do que a gente muitas vezes pensa assim, aqui, o que a gente está vivendo aqui nessa noite, nesse exato momento, e aqui nesse lugar, é o aspecto sagrado da minha vida. Coloquei o meu pé ali fora, vou para a minha empresa lá, que não tem cristão nenhum, então aquele é o ambiente profano. Não, Deus não vai fazer essa separação para o nosso comportamento. Lá nós precisamos ter um comportamento cristão até melhor do que uma vez eu escutei de um pastor que trabalhava, também eu trabalho, né, eu sou pastor auxiliar do pastor Mota, mas eu tenho a minha atividade, né, num trabalho, e o pastor uma vez, esse pastor amigo, uma vez ele disse assim, Rodrigo, eu tenho muito mais cuidado de ser um adorador no meu trabalho do que na igreja. Eu disse, não, está errado esse negócio, né? Mas porque eu não entendi o que ele queria dizer. O que é que ele quis dizer? Que aqui é um ambiente propício para a gente ser adorador. Né? Aqui é um ambiente propício, aqui é um lugar de adoração, é um ambiente propício para a gente ter um comportamento santo. No trabalho, muitas vezes é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um comportamento santo dentro do meu trabalho também. Então, eu preciso ser luz dentro do meu trabalho. Refletir isso aqui não é só um reflexo para um componente da família, é um reflexo para uma realidade de uma pessoa que vai levar luz e vai levar sal para a vida de outras pessoas também. Então, nós temos uma promessa aqui de realização. Esse sacerdote da família que teme ao Senhor aqui, ele vai desfrutar do trabalho em nome do Senhor. Então, não olhe simplesmente para o seu trabalho como algo que é algo pesaroso, não olhe simplesmente para o seu trabalho como é algo penoso, não olhe simplesmente para o seu trabalho como um castigo vindo para você, olhe para o seu trabalho como uma bênção, uma porta que Deus deu para sustento da sua família. Não faça essa dicotomia, em nome de Jesus. Não faça essa dicotomia. Viva a sua vida santa, principalmente lá. Na verdade, viva a sua vida santa em todos os lugares que você passar, e principalmente lá no seu trabalho. Faça isso, adore a Deus, seja um adorador de Deus
dentro da sua casa. Desfrute desse trabalho no nome do Senhor. Tem uma outra questão que nós precisamos entender também, ainda nessa realidade. Se nós temos uma realidade de realização, nós temos uma realidade de felicidade e de prosperidade. Porque o texto diz assim: você será feliz e tudo irá bem com você. Fica uma pergunta: como é que eu vou ser feliz se eu passo tanta luta nessa vida? Como é que tudo vai bem na minha vida, se algumas coisas em alguns momentos dão errado na minha vida, por mais que eu tenha algumas seguranças aqui nesse mundo? E aí a gente volta ao conceito da satisfação em Deus. Eu vou ser feliz não simplesmente pelas coisas que eu vou ter nesse mundo, ou pelas coisas que vão me rodear. Eu não vou ser feliz simplesmente por eu ter uma satisfação numa crença de que eu não vou ter absolutamente nenhum problema nesse mundo, não. Eu vou ser feliz porque Deus é comigo. Eu vou ser feliz porque eu sou filho dele. Eu vou ser feliz porque eu posso passar por tristeza nesse mundo, eu posso passar por decepção nesse mundo, eu posso derramar minhas lágrimas nesse mundo. Muitas vezes a minha oração são simplesmente minhas lágrimas ali, derramando, muitas vezes em cima da minha Bíblia ou no chão ali nas minhas orações. Mas eu vou ser feliz nesse mundo porque alguém morreu por mim. E esse alguém não foi qualquer pessoa. Esse alguém resolveu o problema maior, meu e da minha família, que era o problema com o pecado, o problema da ira com Deus. Eu agora não vou mais para o inferno. Eu agora não sou mais inimigo de Deus. Eu agora e minha família, nós não somos mais inimigos de Deus. A partir de agora nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso. E eu creio que o Filho, o Cordeiro Santo de Deus, fez algo maravilhoso por mim. Volto. Resolveu o maior problema da minha vida, que foi o pecado. Então, a partir de agora, eu olho para a minha vida, eu choro, eu tenho tristeza, eu tenho medo, dá vontade de desistir, e eu pensei que era só eu que tinha vontade de desistir, tá vendo? Então, encontrei uma parceria aqui. Todos nós, em algum outro momento, teve vontade de desistir na vida, mas a gente olha para a obra de Cristo, a obra do Cordeiro Santo de Deus, e a gente crê confiantemente de que um dia todas as minhas lágrimas serão enxugadas, que todo o meu choro será cessado, que toda a minha tristeza será cessada, que todas as decepções, problemas que eu tive dentro da minha família, eu não me lembrarei mais deles com nenhum pesar no meu coração, porque a partir de agora eu estarei ao lado do meu Deus eternamente e todas essas coisas já terão passado. E a partir de agora eu vou viver uma vida plena com esse Deus, numa família que a partir de agora será uma família expandida. Nós já cremos nisso. Nós já cremos que nós somos parte de uma família só, mas a partir de agora essa família será uma família diferente, uma família que não tem mais pecado, uma família de todas as coisas de amarras nesse mundo, uma família que vai viver a glória de Deus eternamente ao lado desse Deus Todo-Poderoso de uma forma eterna. Então, essa é a ideia de felicidade, de prosperidade na vida do crente, na vida de uma família. A gente precisa pregar isso para os nossos filhos, para a esposa, para o esposo, entender que prosperidade e felicidade não é simplesmente nas coisas que eu posso ter nesse mundo, mas é, acima de tudo, na esperança desse Deus, que é a minha satisfação plena, que eu preciso ser o adorador dele, que eu preciso temer a ele, que eu preciso andar nos seus caminhos. E o texto vai dizer ainda: sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Então, ela é uma mulher produtiva, ela é uma mulher administradora do lar. Ela é uma bênção na vida dos seus filhos. Ela recebeu ou receberá a bênção de ter filhos, né, com algumas particularidades, né, de algumas mulheres que Deus trata individualmente por não ter filhos. Então Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao verso 15, diz: mulher virtuosa, quem a achará, o seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. E já pertinho de finalizar, o texto ainda diz que os nossos filhos serão como rebentos da oliveira, ao redor da nossa mesa. Filhos também terão esse conceito de prosperidade e felicidade que a gente precisa implantar no coração deles. A gente não, a gente é um instrumento, né? Quem implanta isso no coração deles é o próprio Deus, é o Espírito Santo que fala ao coração deles.
Então a ideia de rebentos de oliveira traz uma ideia de vitalidade, de crescimento, de longevidade, de desfrutar como tantos, né? Eu tenho 2 filhos e eu vejo a alegria da minha mãe, do meu sogro, da minha sogra, em brincar com os meus netos. Então ver essa prosperidade, né, em termos de ver os netos crescendo, né? Esse final de semana agora, meu filho completou 12 anos de idade, né? Então é uma alegria, né, estar ali com a família, né, comemorando aquilo e reconhecendo que é Deus que dá. Na oração que ele fez, né, ele reconhecia isso também. A gente fica, né, a gente diz orgulho, mas orgulho é um negócio meio estranho assim, né, porque eu não estou achando a palavra correta agora. Mas como a gente fica feliz em ver um filho da gente, né? A alegria, aquela satisfação de ver um filho da gente andando nos caminhos dele, por mais novo que seja. Então, irmãos, nós não temos e nós não podemos desacreditar nessa realidade de alguém que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Nós não temos o direito de desacreditar que há uma promessa de felicidade, que é uma promessa de prosperidade, que é uma promessa de bênção, de satisfação plena na presença desse Deus Todo-Poderoso. Se acontecer isso na minha vida, alguma coisa errada está com o meu coração, e eu preciso retornar para o centro do meu coração, retornar ao altar de adoração que é Deus, porque se Deus quer que você reconheça isso, acima de tudo, tenha Ele como Deus acima de tudo na sua vida, ande nos seus caminhos e reconheça e lute para que essa felicidade chegue aos seus, para que a paz reine sobre a sua casa, para que a prosperidade, não simplesmente a prosperidade financeira, se ela vier, amém por isso, mas que venha essa prosperidade espiritual, essa alegria, esse prazer de uma família que se reúne em torno de um altar de adoração, que não é qualquer um outro, mas o altar do Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, nós vimos nessa noite que existe um pré-requisito para essa bênção, é temer a Deus, andar nos seus caminhos. Nós vimos que existem alguns frutos vindo dessas bênçãos, fruto no nosso trabalho, fruto sobre as nossas esposas, fruto sobre os nossos filhos, ideia de realização, ideia de prosperidade, ideia de felicidade, mas existe uma terceira coisa também, existe uma súplica para que haja uma extensão dessa bênção. Versos 5 e 6 diz assim: que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Então o salmista vai concluir aqui com uma oração. E a ideia do salmista é assim: que a bênção da sua casa se estenda para toda a comunidade. Tenho certeza que esse é o desejo do pastor André. Tenho certeza que esse é o desejo de Deus para essa igreja. O desejo de Deus para essa igreja, que é a bênção que você desfruta dele dentro da sua casa, transborde aqui nesse lugar. Transborde aqui nesse lugar. Que aqui seja um local de adoradores individuais, de pessoas individuais, mas, acima de tudo, seja um local de adoradores de famílias que glorificam o nome desse Deus. Famílias fortes, necessariamente igrejas fortes, e necessariamente sociedades impactadas. A sociedade da gente está do jeito que está, porque a gente deixa de influenciar essa sociedade. Parece que a gente é mais influenciado do que a gente influencia. Parece que a gente tem medo de, por exemplo, mandar o filho da gente para ir para estudar, por exemplo, algumas ciências humanas, por exemplo. Não posso mandar meu filho para ali, porque senão meu filho lá vai virar a cabeça, vai virar ateu, não sei o quê. Os nossos filhos precisam estar lá para mudar aquele ambiente ateísta. Meu filho não pode ser isso, porque aquele ambiente lá é assim, assim. O filho da gente precisa estar lá, por mais que doa no coração da gente. Mas a gente, os nossos filhos, precisam impactar essa sociedade, esse mundo caído. As nossas famílias precisam ser luz nos seus locais de trabalho, na faculdade, na escola técnica, nas escolas, onde quer que seja. Nós precisamos ser luz para essa sociedade caída, impactando essa sociedade pelo poder do Evangelho, pelo poder desse Deus Todo-Poderoso. A gente tem um costume na nossa... Eu não sei se em outra região é assim, mas a gente tem um costume muito forte aqui na nossa região, e até no livro do pastor David Merck ele cita isso. A gente... desde pequeno, a gente chega diante do pai e da mãe da gente, a gente diz assim: bença pai, né? Não é nem a bênção, né? A gente abrevia, né? Então, bença pai, bença mãe, a sua bênção, pai, a sua mãe. E a gente chega em casa fazendo isso. Nessa bênção que é dada por Deus, que você possa fazer isso nessa noite, e dizer assim: bença, meu Deus, abençoe a minha casa, abençoe o meu lar, abençoe a minha família, que na minha casa seja um local de verdadeiros adoradores, que na minha casa não simplesmente o meu filho peça a benção só por pedir, como se fosse simplesmente um comportamento
automática no dia a dia, mas que ele venha me pedir a bênção, sabendo que eu vou desejar que Deus abençoe ele. Deus te abençoe, meu filho. Que essa bênção seja propagada, gerada nos nossos corações a cada dia. Que o verdadeiro local de adoração seja, em primeiro lugar, os nossos corações. Que isso seja refletido na vida da nossa família, que isso seja refletido nessa igreja, na minha igreja, nas igrejas de Cristo Jesus espalhadas pela face da terra. Mas uma coisa é certa, creia, Deus quer famílias diferentes para a glória dEle. Deus quer famílias adoradoras para a glória dEle. Deus quer a sua família temente a Deus, para que todos dentro dessa casa andem nos seus caminhos, para que essas famílias impactem o mundo, saqueiem o inferno, tragam outras famílias, casais destruídos, famílias destruídas, e que a gente possa resgatar essas famílias, para daqui a pouco estar aqui, crendo que Deus pode mudar. Crendo que Deus pode mudar toda e qualquer realidade, crendo que o que Deus tem para a gente é algo maravilhoso, felicidade, prosperidade, paz, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe, meus irmãos, quero novamente agradecer o convite, me senti muito honrado em estar aqui nessa noite.